o dano moral é subsidiário. Quando não for um dano estético, quando não for um dano de direito à imagem e quando não for um dano existencial, será um dano moral. Ele é subsidiário. Agora veja um ponto importante antes de entrarmos de cabeça no dano moral. Olha, o dano moral, ele pode ser cumulado com o dano estético e com o dano direito à imagem, sem problema nenhum. E com os danos patrimoniais, sem problema nenhum. O que não pode é cumular num único fato dano existencial e dano moral. Dano existencial e moral não se cumulam, tendo como base um único fato, ok? Você pode acumular todos os danos extrapatrimoniais entre si, menos o moral e o existencial. Ou é um ou é outro. Mas ambos, tanto existencial quanto moral, podem ser cumulados com dano estético, com dano direito à imagem, que também são extrapatrimoniais, e com os danos patrimoniais. Sem problema. Fechado? Bem entendido isso? Vamos entrar de cabeça agora no dano moral. Muito bem, como eu disse, o dano moral é a quarta espécie de dano extrapatrimonial. Dano estético, dano à imagem, dano existencial. Não sendo nenhum dos três, é o dano moral. O dano moral, ele tem um conteúdo subsidiário, um conteúdo aqui residual em relação aos outros danos extrapatrimoniais. Primeiro ponto importante sobre o dano moral. Dano moral não é dor, não é mágoa, não é sentimento, não é sofrimento, não é angústia. Isso tudo são consequências do dano moral. Mas o dano moral não se confunde com dor, com sentimento, com angústia, com depressão, com perturbação psicológica, que a pessoa fica louca. Não, dano moral não pode ser conceituado com a consequência do dano moral. Então, na sua peça inicial, na sua petição inicial, onde você vai tratar do dano moral, você não pode consignar que o dano moral se caracteriza pela presença de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia, de uma depressão. Isso é a consequência do dano moral, ok? Estão perguntando aqui, quais são os quatro, professor? Dano estético, dano à imagem, dano existencial e o dano moral. São os quatro danos extrapatrimoniais, tá bom? Muito bem, professor, se o dano moral não é dor, não é sofrimento, não é angústia, o que é um dano moral? Como que eu conceituo dano moral? Bom, o dano moral, ele é a violação de um direito da personalidade, protegida juridicamente. Ou seja, o dano moral, ele se caracteriza por haver uma violação do direito da personalidade e essa violação merecer uma tutela jurídica pelo ordenamento jurídico. Os direitos da personalidade são aqueles que estão lá na parte geral do Código Civil, relacionados aos atributos físicos, psíquicos e morais de uma pessoa e que merecem, portanto, proteção. Os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana. São direitos mínimos que garantem a existência dessa pessoa, que garantem a dignidade dessa pessoa. São direitos que nascem com essa pessoa e a pessoa é merecedora dessa proteção simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa e estar viva. São direitos inatos, o direito à vida, o direito ao nome, o direito à integridade física e psíquica, o direito à honra objetiva e subjetiva, as opções sexuais, as opções religiosas, as opções políticas, o direito à vida privada, à intimidade, à privacidade, o direito à identidade social, o direito à integridade intelectual, a invenção, a criação, o direito do autor.
Todos esses direitos são direitos da personalidade que estão lá no Código Civil a partir do artigo 11. A partir do artigo 11. Toda vez que um direito da personalidade é violado e essa violação merece uma proteção jurídica pelo sistema, estará configurado o dano moral. Estará configurado aqui o dano moral. Então vamos lá. A integridade física, a vida, a integridade psicológica, o nome, a honra, a intimidade, toda vez que esses direitos da personalidade forem violados e merecerem proteção jurídica, estará configurado o dano moral. Muito bem. Não precisa, ser necessariamente a violação de uma cláusula geral da dignidade da pessoa humana. É possível a configuração de um dano moral, ainda que não haja ofensa à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, recentemente, o STJ reconheceu, num incidente de uniformização de jurisprudência, que o consumidor que adquire um produto com corpo estranho, isso configura dano moral. Vamos imaginar que eu adquiri lá um refrigerante e dentro da garrafa ou dentro da latinha do refrigerante tinha um corpo estranho, tinha um animal morto lá dentro, ou uma mosca, ou um besouro, ou sei lá, qualquer coisa ali, uma perereca. Tinha algum animal, algum corpo estranho nesse alimento. O STJ pacificou o entendimento agora, havia uma divergência nas turmas, na terceira e na quarta, se o simples fato de adquirir um produto com corpo estranho, se isso já configuraria violação ao direito da personalidade ou não, ou seja, se isso já configuraria dano moral ou não. Para uma turma, a quarta era preciso levar a boca para que configurasse o dano moral, trazendo a repulsa, trazendo uma sensação ali ruim para aquela pessoa em relação ao corpo estranho no produto adquirido. E para outra turma, para a terceira, não. Ali estaria em violação o direito à segurança alimentar, o direito a uma preparação adequada dos alimentos e que, portanto, o mero corpo estranho, ainda que não fosse levado à boca, já configuraria o dano moral. E prevaleceu essa tese, que não precisa ser levado à boca para configurar o dano moral. A terceira turma que prevaleceu sobre a quarta e agora está pacificado isso. Veja, quando eu adquiro um pacotinho de batatinha frita e dentro do pacotinho de batatinha frita tem um corpo estranho que eu não levei a consumo, que eu não levei à boca, isso configura um dano moral segundo o STJ. E não há nenhuma ofensa à dignidade da minha pessoa. Então é possível dano moral, ainda que não haja uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Basta haver a violação a um direito da personalidade protegido pelo sistema jurídico, protegido pelo ordenamento jurídico. Dano moral no sentido de lesão a um interesse existencial, a um direito da personalidade concretamente merecedor de tutela, concretamente merecedor de proteção jurídica. Porque, veja, não são também todas as violações ao direito de personalidade que ensejará a compensação pelo dano moral. Por exemplo, eu, como pessoa, tenho o direito existencial de me relacionar com outra. Vamos imaginar que eu estou apaixonado pela Tatiana, que não é minha esposa ainda. Eu estava lá no comecinho, quando eu conheci a Tatiana, fiquei apaixonado por ela. E aí eu tenho um direito existencial de me relacionar com ela. Basta que ela queira. E aí eu apresento essa minha pretensão existencial de ter um namoro, de constituir uma família, de casar com ela. Eu apresento isso para ela. E ela nega. Ela diz, não, eu não quero. Eu não gosto de você. Não acho você interessante. Não fiquei atraída. E eu não quero namorar, não quero noivar, não quero casar. Muito bem, o meu direito de personalidade foi violado. E eu vou ter direito a dano moral em relação a isso? Claro que não. Por quê? Porque essa violação ao direito de personalidade,
essa violação não merece proteção jurídica. Faz parte da vida, né? Você pode ou não se relacionar com alguma pessoa. Para isso tem que a pessoa querer. E se ela não quer, isso não enseja dano moral, apesar de haver aqui uma lesão a um direito existencial, a um direito da personalidade. Então, só se configura o dano moral quando a violação merecer proteção jurídica, for concretamente merecedora de tutela. Aí ok, aí configura o dano moral. E a cláusula geral que trata disso é o artigo 186 do Código Civil. Lá também tem a previsão expressa do dano moral. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Muito bem. Então o dano moral, nós já vimos que ele é uma violação ao direito da personalidade que merece uma proteção jurídica. E ele não se confunde com o dano existencial. Por quê? Porque o dano moral, ele é transitório. Ele é um dano que ele não vai modificar a qualidade de vida da pessoa. Ele é um dano transitório. Ele é um dano mais superficial em comparação ao existencial. Portanto, em termos qualitativos e em termos quantitativos, o dano moral não se confunde com o dano existencial. Muito bem.